Senhor, prezados ouvintes desta manhã de domingo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis 20. Mas primeiro, eu vou falar aqui em Mateus 7, versículo 15. Em Mateus 7, versículo 15, está falando aqui para nós ter cuidado com os falsos profetas. Quer dizer, falsos profetas pode ser não profeta que esteja numa igreja, ou qualquer coisa, com falsos amigos, com quem você conta talvez seus sonhos. Porque a Bíblia fala que nós não podemos contar nosso sonho para qualquer um, ou melhor, somente para Deus, porque muitos das vezes quer nosso mal, quer extraviar as coisas. Então vamos contar nossos sonhos somente para Deus, porque só Ele que pode nos realizar. Porque às vezes nós temos sonhos, às vezes as pessoas falam, isso é sonho de barriga cheia. Nada. Primeiro nós temos que sonhar. Nada acontece de uma vez. Primeiro você vai colocar no seu coração. Às vezes você vai deitar com um pensamento, às vezes acaba sonhando com aquilo à noite. Então tudo faz parte. Então vamos ter cuidado com quem nós envolvemos, com quem nós levamos à nossa casa. Às vezes, fulano, vou levar ele na minha casa, é gente boa. Nada. Às vezes enganamos. Não tem aquele ditado, as aparências se enganam. Então vamos parar, meus irmãos, e pensar bem. No livro de 2 Reis 20, versículo 1, aqui fala sobre Ezequiel. Deus mandou um profeta dizer para Ezequiel que ele ia morrer. Imagina só, Deus usa nosso pastor para falar: Juliana, você vai morrer hoje. O que nós vamos fazer? Vamos desesperar. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, não. Então aqui fala que Ezequiel orou a Deus e Deus deu para ele mais muito tempo de vida. Então você nessa manhã que às vezes está com algum problema, pensa que está perdido. Não tem nada perdido. Coloca Deus em primeiro lugar e tudo você pode resolver. Somente Ele. Então nessa manhã vamos voltar nosso pensamento a Deus, porque Ele é soberano, Ele é sobre todos. Ele pode resolver seu problema. Então vamos louvar a Deus nessa manhã e que Deus possa reinar em nossas vidas.
sobre tu tem sido tão bom pra antes de respirar, só penso que viver. Tu tem sido tão bom pra mim.
muitas vezes nós estamos todos dentro da igreja. E muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, muitas vezes até fora. Eu já passei por essa experiência. Uma pessoa que não é cristã, muitas vezes ela tem a convicção dela é tão maior no amor de Deus, que às vezes até me constrange. Não sei se você já passou por isso, ou até alguém dentro da igreja, que você olha e fala, nossa, essa pessoa anda com tanta convicção no amor de Deus. E algo que Deus colocou no meu coração agora é que o amor de Deus é isso que nós cantamos. Ele traz luz para as sombras, Ele destrói as mentiras, Ele destrói as barreiras, Ele escala montanhas. Não há limite para o amor de Deus. Mas a diferença do irmão que anda com a convicção no amor de Deus, e muitas vezes nós que vivemos numa religiosidade, que achamos que nossas ações é que vão nos levar para o céu, sabe qual é a diferença? É a resposta que você dá a esse amor. Porque o amor de Deus é como uma mesa, cheia das melhores iguarias, dos melhores alimentos. Mas o acesso a essa mesa, ele já foi feito por Jesus Cristo na cruz. E muitas vezes nós não temos ido até essa mesa nos fartar do amor, da presença, da magnitude do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos presos em nós mesmos, nas nossas religiosidades, nas nossas crenças infundadas. Que muitas vezes você para pensar, muitas vezes nós temos crenças que nem têm fundamento bíblico. Mas nós tomamos isso como verdade, e o pior ainda, nós usamos essa crença para julgar o próximo. Mas essa mesa onde há verdade, onde há misericórdia, porque a verdade não é uma coisa, a verdade não é um sentimento, a verdade ela é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a verdade tem um nome, se chama Jesus Cristo. Então se farte dessa mesa nesta manhã. Se farte, abre mão de tudo aquilo que sabe que te prende, aqueles estigmas, aquelas coisas que muitas vezes passou de bisavó para avó, tem coisas que são super saudáveis, mas tem coisas que estão tão enraizadas na nossa raiz que nos afasta tanto de Deus, tanto desse amor, e nós precisamos dar uma resposta a esse amor. É isso que vai fazer a diferença daquele que recebe totalmente o amor e daquele que está preso no seu próprio ego e fala, Deus, só um pouquinho do seu amor tá bom. Então que nessa manhã, esse trecho que nós cantamos, que ele possa ser verdade na sua vida, mas não que o amor de Deus ele é mais ou menos verdade, ele é sempre o mesmo, mas a resposta que eu dou a esse amor seja verdadeira. Seja uma resposta de totalidade daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho, de receber e saber que nós somos salvos pela fé, não por obras. E isso não vem de vós, para que a gente não se vanglorie, mas isso vem de Deus. Amém? Trabalhando aqui, enquanto não terminar, você não pode pisar nesse território. Ele falou, mas eu preciso. Eu falei, você precisa, você tem que esperar, você não pode. É ordem. Enquanto aqui não estiver pronto, você não pode entrar aqui. Aí o cara ficou muito bravo comigo. Aí depois eu fui procurar saber, e ele é um indiano. Aí o rapaz falou pra mim assim que todas as noites, 2h30 da manhã, ele tinha que ir na sala de break para fazer oração para os deuses dele. Todas as noites, aquela hora era a hora sagrada dele. Então às vezes nós não temos compromisso com o nosso Deus. As pessoas nem sabem que Deus que ele serve, mas está ali. Igual esse rapaz, todas as noites às 2h30 era o horário sagrado dele, pelo menos 10 minutos fazendo oração para o teu Deus. Então, irmãos, aquilo me chamou muita atenção, muito, porque ele ficou muito bravo comigo, muito bravo, porque eu não deixei ele entrar, e era o horário sagrado dele, às 2h30 da manhã. Então, irmãos, vamos ter compromisso também, e vamos
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã, amém? E que bom é estar aqui na casa do Senhor e sentindo já a presença dEle e Ele falando conosco através dos irmãos, né? Hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre 3 pontos, e sendo eles a humanidade de Davi, o processo de Deus em nossas vidas e o seu coração, o meu, em relação a esse Deus, ao nosso Deus, aquele que a gente conhece, serve, e que foi falado já aqui nessa manhã, o tanto que Ele nos ama e o tanto que Ele quer nos abençoar. Amém? Antes de ler a palavra do Senhor, eu vou fazer uma oração. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, nós te louvamos pela Tua presença, nós te louvamos por quem Tu és, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que cuida de nós, aquele que mesmo quando estamos dormindo, é aquele que toma conta de nós. Senhor, só temos um coração grato para te agradecer, porque o Senhor tem cuidado das nossas casas, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem estado conosco, Pai. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente falha, porque o seu amor é infalível, o seu amor, ele não nos trata conforme o nosso comportamento em relação a Ti. O Senhor nos ama e ponto final. E nós temos uma dificuldade de compreender um amor que nos ama do jeito que nós somos. Mas venha nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra que é santa, que é maravilhosa, pelo Teu Espírito Santo, ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor escolheu falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, a Te servirmos melhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais, Senhor, como Tu és. E desde já, Senhor, eu peço a Tua bênção. Fala por mim, Senhor. Fala conosco, porque de mim eu nada tenho, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito, Pai, pode todas as coisas e faz e opera milagres que nós não entendemos e não compreendemos aos olhos humanos, mas sabemos que nesta manhã corações serão atingidos, corações receberão o poder da palavra, o impacto do Teu amor e serão transformados, porque este é o Deus que nós viemos pregar nesta manhã. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei aqui agora mesmo, eu queria falar rapidamente sobre a humanidade de Davi, sobre o processo de Deus, né, na vida de Davi e na nossa vida, e o nosso coração em relação a Deus, porque essas 3 coisas são muito importantes. Eu queria que vocês, né, quem quiser acompanhar, abre no 1 Samuel, no capítulo 16, e nós já vamos ler aqui o que aconteceu, mas eu queria falar um pouquinho que quando a gente pensa em Davi, a gente pensa em alguém de excelência, a gente pensa em alguém que foi grande, que foi um rei, alguém que foi músico, alguém que foi um poeta, porque ele escreveu vários salmos, alguém que não tinha dificuldade em expressar os sentimentos dele, alguém que aprendeu a pastorear ovelhas de novo, alguém que tudo o que ele fazia, ele dava o seu melhor, alguém que foi de coragem, porque ele enfrentou também um gigante completamente, ele não tinha capacidade de enfrentar aquele gigante, ele não tinha as armas corretas de acordo com o olho humano, mas nós conhecemos Davi como aquele jovem que venceu Golias com algumas pedrinhas, não é? Mas, e a gente só vê essa glória, sabemos que Davi também pecou, porque ele foi homem como nós somos, e é isso que o Espírito de Deus quer ministrar no nosso coração nesse dia. Sim, é muito bonito nós admirarmos, e quando a gente admira alguém, a gente fica fixado só no produto final, o sucesso. Irmãos, o sucesso, ele é um processo. O sucesso, ele não vem do dia para a noite. O sucesso não tem nada a ver com mágica. O sucesso não tem a ver com eu ser melhor que você ou você ser melhor que eu. O sucesso tem a ver com o posicionamento também. Porque Deus, ele nos dá as armas para nós chegarmos ao sucesso, mas nós temos a parte em que nós temos que fazer para alcançar um sucesso. Amém? E a gente sabe que Israel estava sendo, né, julgado por juízes e estava reclamando, queria um rei, e tanto pediu, e Samuel, né, foi falar com o Senhor, e o Senhor ordenou a ele que fosse lá e apontasse um rei. E a gente sabe a história, que Saul não foi um rei escolhido por Deus, ele foi um rei escolhido pelo povo. E a gente sabe que Saul começou bem, mas Saul terminou mal. A gente sabe que a Bíblia fala que Saul tinha, a maneira que eles descreveram, eu não me lembro o palavreado agora, mas que ele era bem mais alto.
ele se destacava, não é, pela sua estatura. Quer dizer, ele devia ser um grande da vida, alguém que chama atenção quando entra na igreja, a gente percebe, né? E ele começou bem, ele estava bem, mas houve um momento em Saul que ele desobedeceu a Deus. E a gente sabe que Deus prefere que a gente obedeça a ele do que a gente faça sacrifício. E é tão difícil porque às vezes no nosso coração, num lugar de boa intenção, nós queremos agradar a Deus e a intenção é boa, mas o que nós fazemos não é aquilo que Deus pediu. E nós precisamos aprender a fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. E às vezes a gente quer fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e Deus é um Deus de detalhe. E a gente precisa entender que Ele não gasta a palavra à toa. Quando Ele fala, faça assim, é para fazer assim. E sabemos que ali Ele foi, teve vitória sobre um povo, e ali o Senhor falou para Ele não trazer nada de volta, para Ele matar, né, os animais e as pessoas. E ali, quando Samuel chega, ele está ouvindo ali bicho, barulho. Mas que história é essa? Mas o Senhor não deu uma ordem para você? Eu estou parafraseando, né, fazendo mais simples. E aí ele diz, não, mas eles trouxeram, sempre tirando o corpo fora, né? Eva, aliás, Adão, a mulher que o Senhor me deu, Senhor. A gente precisa tomar responsabilidade das decisões que a gente toma. E dali a gente conhece a história, o Senhor se irou com ele, porque eu aprendi, até ministrando essa palavra numa outra igreja, aliás, uma palavra completamente diferente, mas nesse mesmo texto, que o problema é que hoje é pequeno, se a gente não tratar dele, amanhã ele vai ser grande, não é? Então a gente tem que tratar quando ele está pequeno ainda, porque quanto mais tempo a gente levar para tratar esse problema, maior ele vai ficando. Ele não fica mais difícil para Deus, porque não existe dificuldade para Deus, mas ele fica mais difícil para nós. E ali a gente sabe que ele desobedeceu, ali a gente sabe que Deus o rejeita. Deus o rejeita. E quando ele está nessa situação, ele pede, ele implora Samuel. E ele não quer ser exposto aos homens. Observe um coração de uma pessoa que já não está mais com o Espírito do Senhor nele. Ele pensa nele, na sua aparência, no que vão falar dele, na sua reputação. Amém? Não que a gente não precisa ter uma boa reputação, mas quando o nosso coração está no Senhor, a gente se preocupa em agradar a Ele. A nossa reputação vai ser consequência da nossa obediência a Ele. Amém? E ali a gente sabe que isso tudo aconteceu. O povo, aí Deus fala para Samuel, olha, vai lá na casa de Jessé, que eu tenho escolhido um dos filhos dele. E eu acho esse um dos textos mais lindos da Bíblia. E eu me emociono, porque nós continuamente escolhemos as coisas para as nossas vidas pela aparência. E o nosso Deus, desde a fundação, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E nós continuamos escolhendo tudo pela aparência, aonde Deus escolhe-nos pela nossa essência. Amém? Vamos guardar isso. E ali eu vou ler aqui um pedacinho desse texto, aqui, porque o importante é nós lermos a palavra de Deus. E eu vou ler aqui rapidamente, começando no capítulo 16, no versículo, deixa eu ver para nós não perdermos muito tempo. O Senhor manda ele fica com receio. Eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 5, tá? Capítulo 16, versículo 5. Respondeu Samuel, né, quando ele chega lá, perguntam para ele se ele vem em paz. Ele diz assim, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Mais uma vez, a aparência física, grande, bonito, forte. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então eu quero fazer um parêntese aqui, não escute o que as pessoas estão dizendo de você. Deus te conhece, Deus sabe quem você é na presença dele, e no momento certo, Deus vai te trazer de um lugar de escuridão para claridade, de um lugar onde ninguém te vê para um lugar de evidência, no momento certo, onde você estiver preparado. Amém? E o texto continua dizendo assim, então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas.
Deus chamou alguém que estava fazendo algo. Deus chamou alguém que já estava no pouco sendo fiel. E ainda que as pessoas não vejam a gente, Deus nos vê. E Deus viu Davi. E era Davi que Deus escolheu e ponto final. Ninguém pergunta mais por quê e como. Porque Deus é Deus. E olha que coisa linda. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Repara que quando Samuel chegou, claro, Davi estava lá, mas aparentemente no texto, o pai não fez questão de trazê-lo para estar com os outros filhos, para estar naquele momento ali de comunhão, de consagração, um momento espiritual. Tipo, deixa Davi lá, Davi é do campo, Davi é assim mesmo. Você já ouviu falar? Essa menina é tão assim diferente, esquisitinha, né? Mas que bom que Jesus ama ela. Irmão, Jesus criou a todos nós, Ele ama todos nós, e para todos nós Ele tem um propósito. Nós só precisamos ficar firmes e esperar a hora dEle. E assim, Samuel disse, traga-o aqui, né, não nos sentaremos. Ele veio, e era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unjo-a. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Note que a partir do momento que você é separado, que você é escolhido, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. E existe uma diferença em você, onde quer que nós formos, as pessoas vão saber que em nós há algo diferente. Não porque nós somos bonzinhos, maravilhosos, caridosos, mas porque o Espírito de Deus está conosco. Amém? E eu achei importante a gente começar aqui, porque a gente vê a maneira linda que Davi foi chamado. Mas a gente vai acompanhando a vida de Davi um pouquinho mais para frente. A gente vai vendo que Davi, como a gente, ele teve altos e baixos. Davi soube o que era estar triste. Davi soube o que era ficar só. Davi soube vários sentimentos que a gente tem experiência no nosso dia a dia. Então a gente tem que parar com isso de colocar pessoas em altares, achando que elas são diferentes, especiais. Deus é um pai que não faz acepção de filhos. Deus tem sim um chamado diferente para cada um de nós, mas Ele nos ama de modo igual. A diferença é que tanto quanto Ele nos dá para fazer, Ele vai nos cobrar depois. Essa é uma diferença, amém? E eu queria falar uma coisa do processo, né? Eu falei que o sucesso é o produto do processo, que não é mágica. E durante o processo, Deus está trabalhando no nosso caráter, para forjar um caráter melhor. E Deus está trabalhando para que tudo aquilo que a gente faça seja coisas feitas com qualidade, com excelência. Aí eu queria ler aqui para vocês, olha, quando a gente faz tudo com excelência para Ele, nas coisas pequenas, é uma preparação para Ele nos colocar nas coisas maiores. E às vezes as pessoas desprezam, e é muito falado, um simples trabalho na igreja. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz para o reino é muito importante. A existência de um porteiro na igreja para dar um sorriso de bem-vindo a alguém. O irmão que vem aqui no final de semana, depois de um dia de trabalho, para limpar a igreja, é uma pessoa que tem cuidado e zelo pela casa do Pai. Todas essas pessoas têm valor para Deus e valor igual. E a gente precisa entender isso. Mas a gente está na mentalidade humana do título, né? Das classes sociais. Sabe qual é a nossa classe? Filhos de Deus, servos, que precisamos aprender a servir mais do que ser servidos. E deixar a glória de Deus brilhar mais em nós do que o nosso eu. E durante esse processo de qualidade, a gente precisa entender que Deus não quer que a gente dê o nosso mínimo. A quantidade de pessoas que dá o mínimo para Deus ou o resto, né? O resto do dia, o resto que sobrou, eu estou caquético, agora eu vou dar um pouquinho para Deus. Aí você com 5 minutos você dorme. Porque a gente sabe, a gente trabalhou duro, a gente não consegue. Deus não está buscando pessoas que deem o resto para Ele. Deus está buscando que você faça a Ele a primazia da sua vida. E o pior de tudo, que humanamente falando, a gente dá pouco e a gente está esperando muito. Eu não entendo essa matemática que a gente humanamente quer. Então eu invisto $1, mas eu quero receber de volta 100. Onde isso existe? O único que tem poder de multiplicar assim é o nosso Deus. E Ele faz quando Ele quiser. Mas nós não podemos esperar que a gente vai dar nada de nós, ou o mínimo, e Deus tem obrigação. E aí criam-se os crentes frustrados, que dizem
que Deus não lembrou deles. Mas uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração esses dias, precisamos ser responsáveis. Nós temos uma parte que é nossa, que não é dele. E até para alcançar o sucesso, tem uma parte que é nossa. Amém? Então, qualidade é fazer coisa com excelência, não é dar o mínimo. É reconhecer que nesse processo a gente tem que fazer a nossa parte. E a outra coisa, o caráter, eu vou ler porque às vezes a gente fala nas nossas palavras e erra. O caráter é um padrão de comportamento que é estabelecido por fatores genéticos, quer dizer, a gente já nasce com eles, vem do nosso pai, da nossa avó, né? Da nossa família e também do ambiente externo, a escola que nós vamos, a maneira que nós somos criados. Isso traz o nosso caráter. E dentro desse caráter que nós temos, a gente sabe que a gente vem com coisas que a gente aprende errado, com coisas que precisam ser tratadas. E por quê? Será que esse Deus é um Deus que não ama a gente, que leva a gente num processo tão dolorido? Não, é por nos amar é que Ele nos leva nesse processo. Porque parece que só quando a gente chega lá embaixo que a gente consegue olhar para cima e reconhecer Ele nas nossas vidas. Amém? E nesse processo, nosso caráter está sendo transformado. Aí me lembra a casa do oleiro, que eu já ministrei sobre isso. E meu Deus, como é o nome que agora me perdeu? O barro. O barro passa por vários processos de purificação. Então, cada etapa que a gente passa nesse processo com Deus é Deus purificando a gente de algo. Porque a nossa natureza humana, o nosso eu, é muito, muito ruim. Nós somos ruins. Deus é bom, mas nós somos ruins. Nós pedimos para Ele para amar com o amor dEle, mas se alguém faz alguma coisa com a gente, aquele instinto de pagar a pessoa de volta, assim, pum, me deu uma resposta, pum, eu tenho que dar outra. Eu tenho que ter a última palavra. Gente, Jesus foi levado à cruz. Jesus foi maltratado, Ele era o Filho de Deus, Ele era Deus. E Ele nos deixou o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de ser selfless. Que Ele deixou o eu dEle, entendeu? Então eu fico pensando, meu Deus, eu quero esse processo, eu tenho passado por esse processo, a minha casa tem passado por esse processo, todo crente passa por esse processo. A diferença é a gente aceitar esse processo, ou a gente ficar igual criança chorona. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, Jesus não me ama, Jesus não me ama. E aí esse processo vai ser muito longo na sua vida, você nunca vai passar de etapa, você vai ficar na mesma etapa sempre. Porque não há crescimento em você. O processo é para causar maturidade espiritual. O processo é para causar aquela limpeza que a gente precisa dos nossos hábitos ruins que a gente trouxe para dentro da casa do Senhor. O Senhor quer fazer nós mais como Ele é. Quer nos trazer, restaurar aquela semelhança à imagem dEle. É isso que Ele está fazendo no processo. Nos restaurando para parecer mais como Ele. Como que a gente pode dizer que é filho de Deus e a gente parece mais com quem não é filho de Deus do que com quem é? Porque pelos frutos nós conheceremos a árvore. Amém? E a gente sabe que Davi era o filho mais novo de Jessé, ele tinha 7 irmãos, como a gente leu. Ele foi bisneto de Ruth. O seu nome quer dizer amado ou querido. A gente sabe que ele fazia tudo com excelência. Ele estava lá cuidando daquelas ovelhas, pastoreando. A Bíblia não fala que ele estava bravo porque ele estava lá só. A Bíblia não fala que ele dormia no trabalho. A Bíblia não diz que ele se cansava. Não, ele ficava ali, ele cuidava daquelas ovelhas com tudo que ele tinha no coração dele. E durante aquele tempo que ele cuidava daquelas ovelhas, ele estava numa sala de aula com o Senhor. Porque ali Deus estava ensinando para ele estava entendendo o que um pastor faz pela ovelha. E ali ele teve que lutar contra animais para tomar conta daquelas ovelhas. Ele tratava delas com amor, como Deus trata da gente com amor. Eu tenho certeza que ele também era mais duro com uma ovelha teimosa, porque a ovelha é teimosa. Mas ali, Davi estava desenvolvendo um relacionamento com o pai. Ali, Davi estava entendendo que ele estava fazendo com aquelas ovelhas aquilo que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele é o nosso pastor. E Ele quer nos ensinar a sermos ovelhas mais obedientes. Ele quer nos mostrar o valor que nós temos e que Ele dá a vida por nós. Porque foi isso que Jesus Cristo fez, deu a vida por nós. Então ali naquela sala de aula de Davi, ele ficava só. E muita gente podia dizer, nossa, que chato. Não, ele aprendeu a desenvolver ali, Davi tocava. Ali Davi, ele aprendeu uma palavra, intimidade. Porque eu só vou ter intimidade com alguém se eu passar tempo com essa pessoa.
E Davi ali passava tempo com as ovelhas, mas ele tinha tempo para adorar a Deus. E ali ele adorava a Deus e ali ele recebia de Deus também. Porque quem passa tempo com Deus recebe de Deus. Se não passar tempo com Deus, não recebe nada de Deus. Não adianta, é saco vazio, é só sino que faz barulho. Tem que passar tempo com o mestre. Tem que passar tempo com ele. E ali Davi estava numa sala de aula maravilhosa, talvez esquecido pela família. Ah, deixa ele lá, ele só serve para isso. Mas Deus, quando tem um plano de uma pessoa, é Ele que decide. Você vai chegar para lá, você vai cuidar de ovelha, você vai fazer o que for, seja o trabalho mais insignificante. Deus está te ensinando. Você está num processo e Deus está enchendo o seu vaso. Deus está tratando o seu caráter. Deus está purificando a sua vida. Deus está te ensinando a amar. Deus está te ensinando a ser mais como Ele. Deus está te mostrando para olhar pelos olhos dEle. Deus está trabalhando em nossas vidas mesmo no meio do vale. Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele está conosco, porque nós não vamos chegar no fim como nós começamos. Porque a vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca, mas que todos nós sejamos levados, e não só para o céu, mas enquanto estivermos aqui, sejamos testemunhas, possamos brilhar esta luz que está em nós. Chega de esconder essa luz, chega de pensar em mim, nos meus sonhos. Vamos ver o que o pastor de todas as ovelhas deseja de mim e de você. Esse pastor é o Senhor que criou os céus e a terra. Chega de tratar ele como um simples amigo. Trate ele como o amigo. Trate ele como o seu Senhor. Trate ele como aquele que merece toda a reverência. Aquele que é soberano. Aquele que é acima dos céus e da terra. Aquele que pode descer lá embaixo e tomar a chave do inimigo. Preste atenção, Deus não está tentando te matar, Deus está tentando te amadurecer, Deus está trabalhando em você, porque o projeto que Ele tem na sua vida não passa na sua mente, não passa na mente do seu irmão, do seu esposo, não passa na mente do seu amigo, porque o que Deus projeta para mim e para você é muito maior do que nós podemos imaginar. Não porque Ele quer nos fazer famosos, mas porque através de nós a luz dEle brilha e alcança as vidas. Oh, Jesus, Tu és lindo, Pai. E nesse processo que acontece, Deus tira o nosso eu para nos encher dele. Porque quanto mais tiver de nós, mais o nosso processo vai ficar longo. Aceita o tratar de Deus, porque até o processo dele, sendo doloroso, é com amor. Aceita que é mais fácil. Muda a pergunta. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, o que é que Tu queres que eu aprenda? O que é que eu ainda não entendi da sua parte? Senhor, me ajuda a entender. É essa pergunta que nós temos que mudar, para nós vermos a glória de Deus. Então aí nós sabemos que Davi, mesmo que foi ungido, ele não foi logo rei. Nós sabemos que o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi, que agora, mesmo que não estava exercendo, ele tinha sido rei escolhido por Deus. E a gente sabe que Davi vence Golias. Eu li aquele texto e eu falei, gente, que coisa tremenda. É uma das primeiras histórias que a gente ensina para as crianças, né? Uma coisa formidável, alguém tão alto, tão grande, tão armado, as armas dele eram tão pesadas, né? Comparado com a gente, com o nosso tamanho. Mas Davi sabia um segredo. Davi sabia quem era Deus. Davi entendia o poder de Deus. Então Davi, ele ficou ofendido. E ele falou, quem é esse incircunciso que vem aqui falar que ele vai lutar com a gente, contra nós? E Davi, sem experiência, do jeito dele, foi contra esse incircunciso. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem era Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, se nós sabemos quem nós somos, a gente sabe que se a gente se posicionar, a vitória é nossa. Davi foi a ele no poder do nome do Senhor. O nome do Senhor tem poder. As pessoas estão esquecendo disso. O nome do Senhor tem poder.
Não o meu nome, não o seu nome, não aquilo que a gente faz. Mas o nome do Senhor tem poder para destruir tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Davi ali estava defendendo a fé dele, estava defendendo o povo dele. Sabe quando se levantam no meio da nossa igreja contra nós? Eu digo contra nós assim, com mentiras, com coisas contra o reino. Nós precisamos nos posicionar como Davi também. E dizer, eu não vou aceitar esse inimigo se levantar contra a nossa igreja, contra o reino de Deus. Não é nossa igreja, é o reino de Deus. Nós precisamos também nos posicionar. Deus também procura isso de nós. E a gente sabe que Davi impressionou muita gente depois que ele fez isso. E a gente sabe que com o tempo veio ciúmes da parte de Saul. Não é? Sabe, irmãos, aquilo que você faz para Deus incomoda aqueles que não estão fazendo para Deus. Quem não está fazendo para Deus não está fazendo porque ele não foi chamado, ele não está fazendo porque ele não quer. Mas você que está fazendo, você incomoda. Você incomoda aquele que não está fazendo. E causa ciúme. Infelizmente, ciúme no meio do povo de Deus existe. E ali, a gente sabe que tiveram umas mulheres mais para frente, cantaram. Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Meu Deus. Meu Deus. Nem todo mundo se alegra quando Deus usa o irmão. Que tristeza. Temos que nos alegrar. Se Jesus me chamou para vencer 100 e chamou você para vencer 500.000. Glórias a Deus, nós estamos no mesmo grupo, nós estamos no mesmo exército, nós estamos no mesmo reino, nós estamos no mesmo propósito. Aprenda a apreciar e não a ter ciúmes daquilo que Deus levanta o seu irmão para fazer. E eu vou correr, porque essa não é nem a mensagem. Aleluia, Jesus. E criou inveja no coração de Saul, né? Depois dessa inveja, Saul faz tudo para matá-lo, né? Saul quer matar Davi de tudo que é jeito. E a gente sabe que os anos passam, a gente sabe que Davi sofreu perseguição. O crente sofre perseguição também. E a gente sabe que ele teve que fugir. E não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. Ele ficou até em caverna. E aí vem uma pergunta que aqueles que andam com o Senhor e que ainda não desenvolveram essa fé, que não entenderam quem Deus é, falam, mas como Davi foi escolhido por Deus, ungido por Deus, venceu Golias, e como que agora Davi vai viver correndo, vai viver fugindo? Que Deus é esse que deixa ele? Não é assim que as pessoas falam? Que Deus é esse seu que não está vendo a sua dor, a sua enfermidade, a sua dificuldade, o problema do seu casamento, a sua falta de dinheiro? Que Deus é esse? É o mesmo Deus de Davi, é o Deus que nós servimos. E se Ele está fazendo com que a gente passe por esse processo, é porque essas áreas precisam ser tratadas na nossa vida. Irmãos, o processo é o mesmo para todos nós, no sentido que Deus vai trabalhar em nós. Agora, as áreas que você precisa são diferentes da minha e vice-versa. Não sei a sua história, mas eu sei que Deus está fazendo tudo para que a gente chegue no final. E quando a gente chegue lá, Ele não diga para nós, olha, não vos conheço. Mas que Ele possa dizer, olha, venha, entra. Porque é isso que a gente quer ouvir. Amém? Então, Davi sofreu essa perseguição. Davi foi para a caverna. Teve que se esconder. E Deus era com ele. Porque se você lê o texto, Deus, e fala na Bíblia, o Senhor era com ele. Mas tem horas que Deus tem que tirar todo o nosso suporte. Tem que tirar tudo de confortável do nosso meio. Para a gente poder aprender a depender nele. E again, cada um é de um jeito. Mas Deus vai tocar naquilo que a gente está se tornando muito dependente, que a gente está usando de encosto, de muleta. Porque Ele não quer que você use nada além de você usar aquilo que Ele já depositou em você. Não dependa de amigos. Irmãos, toda vez que eu fazia uma amizade, era uma questão de tempo que Deus me dava uma grande decepção. Não quer dizer que a gente não pode ter amigos, não é isso não, porque Deus nos dá amigos também. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Então Ele tirou todo o suporte dele. E a gente sabe que teve mais de uma ocasião que o Senhor entregou Saul na mão de Davi. E Davi fez o quê?
Davi se recusou a tocar no ungido de Deus. Isso fala para nós de princípio. Isso fala para nós de honra. Isso fala para nós de um Deus que nos ensina que a batalha não é nossa. O que adianta eu dizer que eu sirvo a Deus e alguém fez algo comigo e eu tenho que me vingar dele? Não. E nem essa história, vocês me desculpem, desde que eu aceitei Jesus. Ah, se alguém fizesse comigo, mas eu entrego ele na mão do Senhor, Deus cata ele. Essa sua oração não subiu nem do teto da sua casa. Porque muitas vezes esse que está te afligindo também é um filho de Deus. E de novo Deus não faz acepção dos filhos dele. Então ore assim: Senhor, abençoa ele, Pai. Cuida dele, Pai. Porque é assim que a gente tem que fazer. Os inimigos vão aparecer. E os inimigos não vão ser pessoas de longe, porque pessoas de longe não nos atingiriam. Tem que ser pessoas que a gente ama. Infelizmente, são pessoas de perto, porque senão não nos atinge. Amém? E eu achei muito lindo isso, e eu me lembro que o pastor Nilson falava muito sobre isso, numa época do ministério dele. E eu falava, nossa, mas que coragem, né? Depois de tudo que ele passou. E quando ele era entregue, ele ainda fingia: meu filho, és tu, Davi, que está falando? Aquela voz meiga. E a gente que é de coração bobo, eu divino, né, divino? A gente acredita. Sabe, a gente se emociona. Mas é por isso que a gente tem que pedir discernimento para Deus. E saber que a nossa batalha não é nossa, mas a nossa batalha é do nosso Deus. E se é do nosso Deus, a vitória vai chegar. Não me pergunta quando, que eu não sei. Mas Ele sabe. Amém? E aí eu quero apertar um fast forward para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Que é sobre uma passagem pesada, mas que nos ensina muita coisa.
Deixa eu me achar onde eu estava. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Quer dizer, ele ainda estava ali desesperadamente querendo agradar o rei, falando, não, seu rei, olha só, eu de maneira nenhuma que eu ia, mesmo que eu estou aqui, que você me deu essa ordem, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer o melhor, eu sou companheiro. E aí a gente sabe que Urias acaba que não dorme, continua a história mais para frente um pouco, não dorme com a esposa. Aí vem um outro pecado, né? Aqui vem o pecado da manipulação, porque ele falou, não, eu vou manipular, eles são casados, eles vão ficar juntos. Agora, ele arruma uma maneira para que Urias morra. Tem muito irmão matando irmão dentro da igreja, viu? Isso é muito sério. Não fisicamente, mas espiritualmente. Pense nisso. E ali ele determina e fala, olha, quando estiver lá no meio da batalha, você coloca ele bem na frente e os outros recuam. O que vai acontecer se eu for para uma batalha com um grupo de pessoas e alguém me colocar na frente e eles forem para trás? Eu vou ser o primeiro a quê? A morrer. Porque ele precisava esconder o pecado dele. Porque a pessoa crê, quando ela está nesse estado, que ela pode esconder algo de Deus. E não tem como esconder nada de Deus. E nós sabemos, infelizmente, que isso aconteceu. Agora, quero pular aqui para frente, por causa do tempo, e aquilo que Deus colocou no meu coração para nós. Natã repreende Davi. Olha, quero dizer para você que vão ter épocas da sua vida que Deus vai te levantar como um Natã na vida de alguém. Mas vão ter épocas que Deus vai precisar levantar um Natã para vir à sua vida, para que você conserte as suas veredas. E a gente, como Davi, a gente tem que ter a humildade de receber. Amém? Então, deixa eu ver aqui onde é que está. Capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, foi lhe contar uma história, né? 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E certo dia um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou-lhe para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira. Quantas vezes alguém conta um caso para nós e a gente fala, mas meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. E a gente várias vezes já fez algo parecido. Você está me entendendo? Porque na hora que a gente escuta, a gente tem uma reação. Mas na hora que a gente comete, a gente tem outra reação. Não é? Não, mas quando é comigo é diferente. Mas quando é com o outro, justiça. Né? Aí Davi se irou. Claro. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Davi falou. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o profeta Natã responde a ele. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. A palavra que Deus colocou no meu coração foi o seguinte, que no início eu falei que a gente tinha que nos comparar com a humanidade de Davi, que a gente tinha que aceitar o processo de Deus na nossa vida, mas que havia alguma coisa que ia nos distinguir, que é o nosso coração em relação ao nosso Deus. Será que quando Deus manda um Natã na nossa vida, e aqui era o profeta Natã, mas pode ser um líder nosso, pode ser um pastor, pode ser uma amiga, pode ser um pai, pode ser uma mãe.
E será que a gente tem a mesma reação? Ou a primeira reação que a gente tem é: quem é você para me repreender? Irmãos, o rei Davi, ele teve uma vida linda, ele teve uma vida maravilhosa. Mas uma coisa que eu admiro dele, e é uma coisa que Deus falou, ele tem um coração segundo ao Senhor. Ele tem um coração que ele entendia quem Deus é. Ele não tinha vergonha de ser homem, de demonstrar carinhosamente afeição por Deus. Ele dançava de alegria na presença do Senhor. Ele conseguia dizer salmos lindos para Deus, sem nenhuma vergonha. Ele não ia deixar de ser menos homem ou mais homem, por dizer que amava, que dependia, que precisava. Nada disso. E aqui acontece uma coisa que é triste, mas foi necessária porque Deus ainda queria salvar Davi. Quero dizer para você que Deus não abre mão de você. Aonde você estiver na sua vida, o que você tiver cometido, no momento em que você se arrepender, Deus te perdoa. E nós precisamos entender isso. Isso não quer dizer que nos dá um cartão para que nós, VIP, que eu posso pecar o dia inteiro e toda hora e está tudo bem. Não. Mas está dizendo de um Deus que não desiste de você. Está dizendo de um Deus que te ama de tal maneira que Ele levanta montanhas, Ele faz o que for. Se eu não me engano, tinha passado cerca de 1 ano, mais ou menos, aqui, depois do pecado dele. Quando Natan vai, Deus incomodou uma pessoa para levar uma mensagem a Davi. Deus nos incomoda nos dias de hoje para nós levar mensagens a quem o Senhor ama. E nós muitas vezes temos covardia de levar. Porque uma mensagem de poder e glória vir para te separar para algo como foi o início da vida de Davi, foi ungido por Samuel, ia ser o rei, todo mundo quer ouvir. Ninguém quer ouvir: olha, não estou satisfeito com a sua vida, se arrepende, você pecou. A minha presença não está mais contigo. Você é um adúltero e você é um assassino. Porque ele não fez com as mãos dele, mas ele mandou. Então este sangue está sobre ele. Mas o que me admira em Davi é que mesmo que é uma reação que nós tenhamos, meu Deus, mas como que fulano teve coragem de fazer aquilo com Beltrano? No momento que ele entendeu que era ele disse: pequei contra ti, Senhor. Falta-nos um coração humilde. Falta-nos um coração sincero, porque nós vamos pecar. E eu peguei esse pecado de Davi, é um pecado seríssimo. Apesar que nós não temos pecadinho nem pecadão, mas é um pecado sério que causa muito damage. Mas é uma coisa assim evidente, que fala: meu Deus, como que alguém que andou com Deus, como que alguém que foi ungido, como que alguém que venceu Golias, como que alguém que escreveu salmos, como? Mas Deus deixou também isso escrito para a gente entender que nós somos humanos. Não é desculpa para ninguém pecar. Mas nós temos uma humanidade, nós temos a tendência de olhar para homens e mulheres de Deus como super-heróis. E eles são qualquer coisa menos super-heróis. Mas são pessoas que aprenderam, como Davi, a desenvolver uma dependência de Deus, um amor a Deus, saber quem Ele é. E saber que através da fé no Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Deus é um pai. Deus é pai. Deus podia ter mandado matar Davi. Deus podia ter feito o que Ele quisesse. E Davi, sendo rei, podia chegar e ser super grosseiro para Natan. Davi teve uma atitude de alguém que conhece a Deus, afastado de Deus, mas conhece a Deus. Tem uma diferença. As pessoas se afastam de Deus, mas elas não podem negar quem Deus é. E tem pessoas que se afastam de Deus e negam, se esquecem quem Deus é. Davi pecou, mas ele não se esqueceu. E a partir do momento que ele entendeu aquilo, ele falou: pequei contra ti, Senhor. E ele se sentiu mal. Agora, o que eu quero dizer antes da gente ler o Salmo 51, que ele escreveu, não é? Depois que ele fez isso. Igual eu falei antes. Nós temos que ter horror ao pecado. Irmãos, eu sei que existem fragilidades que nós temos. E o inimigo não nos tenta com coisas que não nos tentam. Ele só vai nos tentar com coisas que são tentação para nós, é óbvio. Mas nós temos que criar um horror ao pecado. E outra coisa, não basta a gente saber intelectualmente que a gente pecou. Eu sei que eu pequei. Isso aí não.
eu tenho que saber que eu pequei, e aquele pecado que eu já sei que é uma coisa horrível, que trouxe separação entre mim e Deus, trouxe um sentimento em mim, nada mais, nada menos do que arrependimento e vergonha. Vergonha não dos outros, porque Satanás vai dizer, olha, não volta para a igreja mesmo não, que todo mundo sabe da sua vida. Mas se você voltar para a igreja, Deus vai escrever a sua história nova, e você vai ser motivo de testemunho, e não mais das pessoas falarem da sua vida. Mas o que eu quero dizer? Ele se arrependeu, ele recebeu o perdão de Deus, a gente precisa entender isso. Mas pecado tem consequência. Pecado tem consequência. E eu queria ler aqui, ó, uma coisa que eu escrevi. Enquanto o exército de Davi estava lutando e ganhando a batalha, Davi estava em casa perdendo a sua batalha pessoal para uma tentação. Davi podia ter qualquer mulher. Davi tinha vários, né? E ele ali, enquanto o seu exército estava lutando por Israel, ele estava na casa dele, perdendo por uma batalha pessoal. Quantos de nós não vimos a igreja? Quantos de nós perdemos tempos em não ler a palavra, e não está fazendo as coisas de Deus, porque a gente acha que é muito difícil. E a gente ali está declarando a nossa derrota espiritual. Enquanto se nós estivéssemos posicionados como soldados, nós estaríamos vencendo, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor e no nome dEle. Então Davi teve esta falha. Que a gente, através da vida de Davi, possa entender que todos os dias nós estamos numa batalha. Agora nós vamos decidir se nós vamos lutar ou se nós vamos sentar e esperar ver o que dá. Você já viu pessoas que brincam assim, de crente? Eu vou deixar rolar, vou ver o que acontece. Deus é amor. Deus é amor, sim. Mas Deus, ele não volta atrás na palavra dele. Deus é verdadeiro e Deus é santo. E a gente precisa entender isso. E eu quero ler aqui o que aconteceu de consequência. Pecado tem consequência. Que exemplo que eu posso dar aqui? Por exemplo, um casalzinho de namorado vai, cai em pecado, a menina engravida. Aquela criança é amaldiçoada? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eles começaram errado. E qual que é a consequência? A dificuldade que eles vão ter. Porque não é fácil criar um filho casado com estrutura. Imagine jovens que não estão preparados. Não, mas a gente consegue, Deus ajuda. Consegue sim, porque Deus é fiel. Mas é difícil. E o sofrimento e a menina sofre mais. Porque o menino, né, diz que vai trabalhar, vai fazer não sei o quê. E aí a família também agora tem mais um filho. Então o que eu estou dizendo? As consequências são reais. Deus é justo, ele perdoa, mas tem consequência. Quero ler essas consequências aqui para nós. O castigo foi o seguinte. A espada não deixaria a sua casa. O texto fala. O Senhor levantaria o mal dentro da sua casa, como a gente sabe que o primeiro filho dele com Betseba, né, faleceu. Humilhado, ele foi humilhado quando um dos companheiros de Davi pega as suas esposas e deita com elas em público. Não sei nem o que dizer. A gente precisa pensar muito. As pessoas às vezes vivem um evangelho de um Deus só de misericórdia e que o perdão de Deus nos alcança. E alcança mesmo. Mas toda decisão que eu tomar vai decidir a direção da vida a direção da minha vida. Aonde eu estou hoje, aonde você está hoje é o resultado de várias escolhas que você fez. Sejam elas para perto de Deus ou para longe, elas tiveram consequências. Amém? E eu falei sobre Davi hoje, abre no Salmo 51. Eu falei sobre Davi hoje, porque eu falei, nossa, gente, a gente tem que falar sobre Davi, porque Davi foi o cara. Davi foi o cara, Davi foi tremendo, se a gente parar assim para pensar, né? Poxa vida, se você pudesse ser alguém na Bíblia, quem você gostaria de ser? Né? Eu não sei se eu queria ser Ruth ou se eu queria ser Esther, ou se eu queria ser Débora. Entendeu? Eva não queria não, mas para a gente brincar um pouco. Então eu quero que vocês saiam daqui sabendo que é uma coisa muito importante isso. Deixa eu achar aqui a minha primeira página para eu não falar da minha boca, porque foi Deus que deu para mim. Lembre-se que como Davi nós somos humanos. A humanidade não nos dá desculpa para a gente viver pecando. E o processo de Deus em nossas vidas é para nos trazer mais para perto dele e para nos preparar para aquilo que ele tem para nós. E que como o meu coração for em relação a Deus, isso vai determinar como será o meu fim.
Será que eu vou aceitar uma repreensão de Deus e entender que Ele é um pai de amor, mesmo repreendendo a minha vida? Que Ele me quer mais perto dEle? Ou será que eu vou ser orgulhoso e me preocupar com as pessoas e com o que falam de mim, ao invés de me preocupar com o meu relacionamento com Deus? Davi tinha um relacionamento com Deus. E é uma coisa que a gente vai morrer falando. Jesus Cristo não é religião. Igreja não é religião. Jesus, Ele quer um relacionamento com a gente. E a gente fica tratando Ele como conhecido, como um vizinho. Good morning, how are you? De distância. E Ele quer intimidade. O processo vai acontecer na sua vida, você querendo ou não. Aceite o processo de Deus, que é mais fácil. E aí a gente sabe que Ele escreveu o Salmo 51. E diz assim o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Davi confessou seu pecado, explicou tudo e está dizendo que ele sabe que Deus tem o poder de fazer tudo novo na vida dele. E ele está declarando isso. Olha, se o Senhor quiser, o Senhor vai me purificar. Se o Senhor tem poder para me fazer novo. O Senhor restaura-me, Senhor. Ele está clamando. Me devolva aquele júbilo que eu tinha quando eu dançava. Me devolva aquele júbilo que eu tinha quando eu fazia salmos para ti. Me devolve o júbilo quando eu fazia coisas para ti que só eu e o Senhor sabemos que eu fazia. Restaura esse júbilo, Senhor, essa alegria. As pessoas buscam alegria em coisas, mas a alegria verdadeira está no relacionamento íntimo com Deus. E ali ele fala: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Está preparado para a coisa linda aqui que ele escreveu? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aleluia. Ele faz essa oração aqui, ele escreve isso aqui. Olha, Senhor, eu sei que tu podes, então eu vou te pedir, me dá um coração novo, Senhor. Renova dentro de mim, Jesus, tudo aquilo que está ruim, tira, faz de novo. E ele sabia que Deus tem poder para isso. E mais do que isso, ele diz: não me expulses da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Aquele que viveu na presença de Deus não sabe mais viver sem a sua presença. Não dá, não tem alegria, não existe júbilo. Não há aquela sensação de você estar completo, falta algo. E porque essa palavra hoje, a gente viu tanta coisa linda da vida de Davi. E eu termino aqui falando daquilo que ele cometeu, que foi tão sério, que todo mundo também sabe. Assim como a história de Golias. Pula que ele é rei e pula que ele adulterou. Mas como? Deus chamou ele como um homem que tinha um coração segundo o dele. Deus não referiu isso a mais ninguém. Davi sabia um segredo. Davi aprendeu de novo que a presença de Deus faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Davi entendeu que sem o Espírito de Deus nós nada somos. Davi entendeu que o Espírito de Deus nos acompanha, acrescenta em nós, nos ajuda. Davi entendeu que a nossa vida hoje, naquela época era diferente. A média de anos que nós vivemos é um sopro. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos mais.
Davi entendeu que a presença de Deus era o essencial. E ele não teve vergonha como rei de dizer: Senhor, cria em mim um coração novo, Pai. O Senhor nesta manhã, Ele trouxe para nós entendermos, nos identificarmos com homens e mulheres da Bíblia, que eles também passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. Ninguém foi super-homem, ninguém foi super-mulher, mas a presença de Deus na nossa vida faz a diferença. O Espírito de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Nós somos casa, nós somos morada do Pai. Morada do Pai. E eu quero dizer nesta manhã, se você está ouvindo e você está distante, isso não quer dizer que acabou a sua história. Deus é um Deus de novo começo. Deus é um Deus que não abre mão dos dele. Nós tomamos a decisão de andar na direção contrária, mas Ele está sempre enviando alguém, criando uma circunstância para te cercar. Até quando você vai rejeitar o amor dele? Faça como Davi nesta manhã. Eu pequei contra o Senhor. Peça perdão. Arrependa-se, porque o arrependimento é o início de uma vida nova. O arrependimento é como se fosse o final de um capítulo e o início de um novo capítulo. Deus quer isso para nós. Que nessa manhã o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração que o seu processo não é para sua derrota. Que Ele tenha te lembrado que você não é chamado para ser um super-homem, mas para estar perto de um Deus que pode todas as coisas. E que você se lembre que a maneira que você olha para o seu Deus, a maneira que você sabe quem Ele é no seu coração, vai diferenciar no dia da luta e no dia em que você talvez tropeçar. Porque eu não estou profetizando pecado na sua vida, mas nós tropeçamos. E nós precisamos ter humildade para pedir perdão para Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque o teu amor, Senhor, não é de palavras. O teu amor é em ação. O Senhor nos cerca de frente, de trás, de lado. Os anos passam, mas o Senhor não abre mão de nós. Os teus planos continuam de pé para as nossas vidas. Pai, qualquer um que estiver assistindo essa palavra, que por algum momento, Senhor, tenha perdido a tua presença, tenha andado na direção contrária, que através do teu Espírito Santo você lembra ele ou ela que eles são filhos ainda. Que tudo que eles têm que fazer é se virar para o Pai, é pedir perdão, que o Senhor é um Deus de restauração e que o Senhor vai restaurar vidas, porque o Senhor não está aqui para destruir vidas. O Senhor quer todos e o desejo é que nenhum se perca. Pai, eu oro para que a tua palavra, que é poderosa e que não volta vazia, Senhor, possa tocar em cada coração nesta manhã, Pai. Toca nos nossos corações, Senhor, porque se há algo que não te agrada, Jesus, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos começar de novo. Nós só não podemos olhar para trás, Pai. Nós temos que continuar olhando para aquele que nos chamou, para o autor e consumador da nossa fé. E eu te agradeço pela tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.